A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos estudando a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 6, agora no versículo 16 ao versículo de número 21, em nome do Senhor Jesus, amém? Assim nos diz as Sagradas Escrituras: Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo ter com eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temas. Então eles de boa mente receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Amém? A palavra do Senhor, amados irmãos, nesta passagem, ela vem a nos falar que de tarde os discípulos de Jesus desceram até o barco e foram para Cafarnaum, diz a palavra do Senhor. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima das águas. E chegando perto do barco, ficaram com muito medo, porque eles nunca tinham visto algo jamais diante dos seus olhos. Então Jesus se aproxima, vendo que eles já estavam cansados de tanto remar devido às ondas que estavam fortemente contra o barco deles. Então eles ficaram com medo, porque Jesus começou a aproximar e já era escuro, e eles não estavam tendo uma visão tão nitidamente para observar que era Jesus. Então diz a palavra do Senhor que eles temeram, e Jesus, percebendo que eles temem, diz assim: não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Os discípulos enfrentam uma noite no mar agitado, e a ausência do mestre estava ali. Jesus não estava com eles. Mas quando Jesus lhe aparece andando sobre o mar, demonstra que está acima de qualquer mal. E usa uma expressão que aparece em muitos momentos da Bíblia: não tema, não tema, não desanime, confie. Jesus está mostrando aos seus discípulos: vai chegar um momento em que eu não estarei com vocês, mas que se os teus corações estiverem em mim, estiveres me buscando, ainda que eu não esteja perto, eu estarei contigo em todos os lugares, por onde quer que andares. Não temam diante das coisas que sobrevirão sobre a sua vida, porque tempos difíceis virão. A palavra do Senhor nos diz que virão tempos trabalhosos, tribulações. Mas diz a palavra do Senhor que devemos ter paciência e nos alegrar diante destas coisas. Essa palavra encontramos no livro de Tiago, que vem a nos dizer: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tiago capítulo 1, versículo 2, versículo de número 3, sabendo que a prova da vossa fé obra da paciência. Tenha, porém, paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Tiago está nos exortando, dizendo: seremos tentados, mas alegrar-vos na tentação, porque Deus nos provará se realmente servimos a Ele, se realmente estamos entregues somente a Ele e não divididos. Jesus não quer meia parte de mim, nem muito menos meia parte sua. Jesus quer todo de você, quer por completo. Jesus quer trabalhar em sua vida. Mas quantas das vezes desistimos do caminho do Senhor, ou ficamos com medo, desistimos de tudo e de todos, e o mal sobrevém sobre as nossas vidas, e agora, em vez de buscar o Senhor, murmuramos e ainda
Talvez pessoas até blasfemam contra o Senhor. Será que isso resolve? Não. Temer ou tentar fugir da situação não vai resolver se o seu coração não estiver com Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus está mostrando aos discípulos que Ele está acima de todo mal, ainda que Jesus não esteja no barco com eles, mesmo fora do barco, Jesus ainda é com eles. Então, mesmo que o Senhor não esteja em sua vida, como Ele esteve com os discípulos em carne, Jesus está com vocês, sim, espiritualmente. Jesus veio e se materializou em carne, mas Ele é Espírito. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E assim, se permanecemos firmes no caminho do Senhor, seremos ressuscitados naquele grande dia e contemplaremos a graça e a misericórdia de Deus e veremos a face do Senhor Jesus. Então a palavra do Senhor vem a nos dizer, dando ânimo a mim e a você: não temas. Josué capítulo 1 versículo 9 também nos diz, Josué capítulo 1 versículo 9 diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Os discípulos de Jesus estavam indo para Cafarnaum com um propósito, e quando Jesus dá a ordem aos discípulos, eles vão. Mas quando chegam em um certo caminho do mar, diz a palavra do Senhor que o vento começa a soprar e as ondas começam a levantar. Mas Jesus não mandou ir, eles foram. Eles se esforçaram para não perecer naquele mar, mas estava sendo vão, a água ali estava faltando. Então, quando eles veem a Jesus, eles ficam pasmados, e a palavra do Senhor diz: não te pasmes e nem te espantes. E eles estavam pasmados e estavam espantados. Então, quando Jesus diz: sou eu, então eles percebem que mesmo Jesus ausente, Ele era com eles. Então creia na palavra do Senhor, porque Jesus, aleluias, é comigo e com você e com toda a sua família. Creia, aleluias, no poder de Deus, que ainda que possam vir males sobre as nossas vidas, Deus ainda assim está por cima de todas elas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra do Senhor no dia de hoje. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Voltaremos no dia de amanhã, se assim o Senhor nos permitir, ainda no Evangelho de João, capítulo 6, mas agora a palavra do Senhor vai nos relatar sobre Jesus é o pão da vida para os que creem. Estejam conosco ouvindo a palavra do Senhor, todos os áudios, não somente os meus, mas de todos os irmãos que pregam e evangelizam a verdadeira palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém.